Bom dia, povo de Deus, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra para o teu coração, amém? Aleluia! Quero agradecer a Deus por essa manhã, essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos com vida, de estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Porque o Senhor, irmãos, Ele tem feito muitas coisas na nossa vida. O Senhor, Ele tem feito coisas grandes, meio às lutas, as tempestades que a gente passa, mas isso é coisa da vida, Estamos em um mundo, e em um mundo acontece de tudo, Coisas boas e coisas ruins. E tanto para os bons como também para os maus, Quando a chuva vem, ela vem para todos, assim como o mal, quando vem, também vem. Mas aqueles que estão debaixo das mãos poderosas do Senhor, o mal vem, mas ele não prevalece, Porque o Senhor joga por terra. Por isso a gente ora no Salmo 91 dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o mal ele vem para destruir. Mas quando você está guardado, quando você está, aleluia, buscando a direção do Senhor, obedecendo a voz do Senhor, o mal ele pode até vir, aleluia, mas ele bate em retirada porque você tem um escudo, Você tem um esconderijo. Aleluia, Jesus. Então, o mal que está vindo para a sua vida hoje, ele bate em retirada. Por quê? Porque você está no esconderijo do Altíssimo. Você está à sombra do Onipotente. Então, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Porque Deus tem cuidado de ti. Deus tem cuidado de nós, Deus tem abençoado o teu povo. Deus tem feito coisas grandes. Aleluia. A folha passou, mas eu vou encontrar aqui, tá bom? Eu achei em outro livro, mas eu quero voltar aqui no livro que Deus já me deu, que está no livro de Malaquias, Aleluia, Jesus. Mas eu já encontrei em outro livro aqui, Tanto é de Deus que Deus, Ele está falando, Deus, Ele está falando, Ele está dando aqui versículos, mas eu quero ir no versículo a qual Deus já me deu. Para você que está aí pensativo, você que está achando que já é o fim, que teus inimigos estão zombando de você, estão sorrindo, mas eu quero te dizer que eles não vão até aonde Deus não permite. Se eles forem até aí é porque Deus permitiu. Eles não passam daí sem a permissão de Deus. Então não se preocupe. Deus está com as mãos estendidas. Deus está no controle. Já deu tudo certo. Vamos, aleluia, ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que é poderosa e que afirma aquilo que a gente tem clamado tanto e buscado. Aleluia, da parte do Senhor. Aleluia. Então, vamos ler aqui no livro de Joel, que diz sobre o dia do Senhor. Versículo 28 do livro de Joel vai dizer assim: olha, depois destes acontecimentos derramarei sobre toda a carne meu espírito, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos idosos sonharão e vossos jovens terão visões. E também derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas naqueles dias. E colocarei sinais nos céus e sobre a terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque todo aquele que o nome do Senhor invocar será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá salvação, diz o Senhor. E entre os sobreviventes estarão aqueles a quem o Senhor a chamar. Amém? Oh, aleluia. Então, olha que palavra, que o Senhor nos dá nesta manhã, para mim e para você. Você que está aí achando que é o fim, achando que Deus te esqueceu, achando que o inimigo vai triunfar sobre você, que o inimigo vai ficar, aleluia, para sempre zombando de você, aleluia, colocando tropeço para você cair, que você nunca vai se levantar. Olha só a palavra. Deus está dizendo para você nessa manhã: acorda, levanta, se coloca de pé, ergue a cabeça. Deus está no controle, Ele te ama. Jamais Ele vai deixar o inimigo triunfar sobre a sua vida. Jamais Ele vai deixar o inimigo zombar de você para sempre. O gigante zombou de Davi, mas foi só por um momento. O gigante falou mal do Deus de Davi. Enquanto está falando de Davi, aleluia, não estava fazendo nada. Mas quando falou do Deus de Davi, então Davi se levantou. Aleluia. Davi se levantou e Deus foi com Davi. Por quê? Porque Davi defendeu aquilo que ele acreditava. Então você acredita em Deus, você acredita que Jesus é único, então levanta-se. Não deixe o inimigo zombar. Ele pode até estar zombando de você e de mim, mas do nosso Deus ele não vai zombar.
Então se levanta, se coloca de pé, faça como Davi. Davi diz, aí não, você está zombando do Deus do céu? Hoje mesmo o Senhor entregará a sua cabeça nas minhas mãos. Aleluia. E ali Davi se levantou com apenas uma pedrinha, aquele gigante caiu ao chão. Então não precisa muito para esse gigante cair. Não precisa de muita coisa. Não precisa você ter a fé que... Não. O Senhor disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para aquele monte transportar de um lado para o outro, e assim ele fará. Por quê? Por amor da palavra de Deus. Deus garante. Lá em Números diz que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco, irmão, filho de homem, para que se arrependa. Então creia. Deus está nessa manhã lhe dizendo para você se colocar de pé. Você não precisa fazer nada. Só se coloca de pé e acredite que Deus, ele vai entrar nesta peleja. O dia do Senhor, ou seja, o dia do Senhor está perto. Ele diz que depois desses acontecimentos derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos idosos sonharão e vossos jovens. Então haverá um tempo de alegria, haverá um tempo, aleluia, a qual você vai se alegrar. Deus não fez o homem para viver sofrendo para sempre, chorando, sendo pisado, maltratado, ferido, não. Aleluia, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, nossas feridas. O Senhor não quer você chorando para sempre. O Senhor não quer você debaixo dos pés de Satanás. Seus pés são para pisar nele, não ele pisar em você. Você não é tapete, você não é deboche de Satanás. Satanás tem que bater em retirada. Então haverá um tempo sim de alegria, haverá um tempo a qual seus filhos vão profetizar, os idosos vão sonhar, os jovens vão ter visão. Então você que tem jovem em casa, você que tem filho, profetiza na vida dele. Leia o livro de Joel, onde Deus fala, aleluia, que até os jovens vão ter visão. As filhas vão profetizar, porque muitos dizem, a mulher não pode profetizar, a mulher não pode ser isso, não pode ser aquilo. Mentira de Satanás. A Bíblia está dizendo que vossas filhas profetizarão. Aleluia. Lembra da profetisa Uda? Então, quantas mulheres de Deus levantou, na terra para profetizar? Então, quando o homem não quer, Deus levanta a mulher sim. Quando você não quer, Deus levanta outro. Mas a obra de Deus, ela continua. Independente de quem vai profetizar, seja homem, seja mulher. Todos nós somos profetas de Deus. Versículo 29 diz, e também derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas naqueles dias. Então o Senhor está prometendo derramar do teu espírito sobre as servas. Então se você é servo, recebe nessa manhã o Espírito de Deus sobre a sua vida. Se você é serva, recebe, aleluia, da parte do Senhor nessa manhã a sua vitória. O Espírito Santo está entrando na sua casa, aleluia, mudando a sua história. Espírito Santo de Deus está entrando, aleluia, na vida da irmã, aleluia, nesta manhã, entrando nesse quarto, repreendendo todo espírito de prostituição, todo espírito maligno, espírito de pombagira, destruidor de casamento. O Senhor nesta manhã está entrando, está tocando aquela pessoa, aleluia, Jesus, está mostrando para ele que você é servo, que você é serva de Deus, e ninguém vai zombar de você. Oh, aleluia, Jesus. Então o versículo 30 diz, e colocarei sinais nos céus e sobre a terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então o sinal do Senhor está aí. O sinal do Senhor está em todo o tempo. O Senhor está mostrando que Ele está voltando. Ele está mostrando que Ele quer aproximar o seu povo. Assim como a galinha ajunta os pintinhos, Deus ajunta o teu povo. Lá no livro de Isaías, Deus está falando com o profeta a respeito de Sião. Da mesma forma que Deus ajunta os pintinhos, Ele ajunta a mim, ajunta você, ajunta toda a sua família. Agora pode estar longe, pode estar viajando, pode não querer mais voltar. Mas se você continuar clamando, se você continuar profetizando dentro da tua casa, Satanás, ele bate em retirada. Eu sinto nessa manhã de dizer para você, nesta manhã, que Satanás, ele bate em retirada da sua vida, irmã. Ele bate em retirada da sua casa, da sua família, do seu casamento. E essa pessoa que está zombando, ela vai, aleluia, ter que voltar e te pedir perdão. Está sendo usada por Satanás, vai cair por terra no nome do Senhor, porque você é serva, você é servo. Não dá ouvido à voz de Satanás, ouça a voz de Deus. Então o versículo 31 diz, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes da volta do Senhor, muitos acontecimentos bons, muitos acontecimentos ruins também. A terra vai se tornar, aleluia, como em trevas, né? O sol vai se tornar em trevas, ou seja, não vai ter sol. A lua vai se tornar em sangue, ou seja, ela vai ficar tão vermelha, que vai fazer um formato, aleluia, e vai se tornar como sangue. E fogo e coluna de fumaça, ou seja, o grande dia. O mundo a qual nós vivemos hoje, um dia já não vai existir mais. Então, essa terra vai ser queimada. Mas antes disso, o Senhor arrebatará a sua igreja. Antes disso, o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você não vai ter que ver isso, você não vai passar por mais dor nem sofrimento. Porque Deus vai ter misericórdia do seu povo, como Ele tem sempre tido misericórdia de você. Então, versículo 32 diz: porque todo aquele que o nome do Senhor invocar será salvo. Então não se preocupe. Você está invocando o nome do Senhor, vai ter salvação. Aquela pessoa está invocando o nome do Senhor, mesmo com toda tortura de vida, com todos os acontecimentos que parecem ao contrário, mas o nome dele está aqui, está no céu. Ele será salvo, o Senhor prometeu. Porque no monte de Sião, em Jerusalém haverá salvação. Então tem salvação aí. Tem salvação para sua casa. Deus prometeu, salvaria, então Deus vai salvar. Deus não chamou só você, Deus chamou toda a sua casa. O livro de Atos diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então a salvação não é só para você, é para toda a sua família. Então o que Deus quer é que você tome posse da vitória. O que Deus quer é que você creia que haverá salvação no monte de Sião. Diz o Senhor, que quem está falando é a missionária Nilda, que quem está falando é o profeta Joel, da boca de Deus. Aleluia, Jesus. Ele está falando: olha, haverá salvação. Aleluia. Diz o Senhor. E entre os sobreviventes estarão aqueles a quem o Senhor chamar. Então, os sobreviventes são aqueles que passaram pela tribulação, mas sobreviveram. Então, o Senhor chamou, não importa. Jesus venceu a morte e nós também vamos vencer. Aleluia, Jesus. O Senhor ressuscitou e muitos de nós vamos ressuscitar para a glória de Deus. Uns para a derrota, mas uns para a vitória. Uns para a vergonha, mas outros para a honra e para a glória de Deus. Então, se você é um desses, deixa aí o teu amém. Você que não me segue ainda, já passa a me seguir a partir de agora. Manda essa mensagem para 10 pessoas nessa manhã. Me ajuda aí com o joinha no meu canal. Se inscreve no meu canal. Você que não é inscrito, se inscreve, para que quando a mensagem chegar, você seja o primeiro a receber. Eu não consigo mandar para todo mundo do meu grupo de WhatsApp, mas se você se inscrever gratuitamente, o próprio canal já manda para você, tá bom? E vai facilitar para mim. Aí eu não vou precisar estar mandando para todo mundo, porque o próprio canal já manda diretamente para você e para todas as plataformas a qual eu tiver. Aleluia, Jesus. E você vai receber a palavra de Deus todos os dias na sua casa e você vai se sentir bem melhor. Aleluia, Jesus. E Deus vai, aleluia, cada vez mais te fortalecer no nome do Senhor. Sou a missionária Nilda. Estou aqui para te ouvir, para orar pela sua vida, orar pela sua casa. Se você precisa de um clamor, de uma oração urgente, pode me chamar que eu estarei aqui, farei de tudo. Aleluia, Jesus, dentro dos meus limites, para poder te ajudar. Aleluia, para fortalecer a sua fé, tá bom? Deixa o meu abraço aqui, estou no trabalho, mas eu tirei esse tempinho aqui, aleluia, para deixar uma palavra para você. Tenho certeza que Deus falou muito ao teu coração, porque Ele também falou ao meu coração. Sinto aqui a graça de Deus, sinto aqui, aleluia, o poder de Deus nessa manhã. E sei que você também, aleluia, vai sentir, aleluia, quando essa palavra chegar aí até você, e você vai ouvir e vai mandar para essa pessoa aí que você precisa, não tem coragem, né? É tímido, não consegue falar de Jesus para ela, mas você pode mandar esse vídeo e ela vai assistir até o fim. Não passe, não saia antes de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Ouça com um tempinho aí, aleluia, Jesus, até você entender que Deus está falando com você. Ele tem salvação sim na sua casa, na sua família, e pressa, tá, irmão? Jesus tem pressa para fazer a obra. Aleluia. Então, dá ouvido à voz do Senhor, porque Deus está falando nesta manhã. E aí eu achei, né? Já estava despedindo aqui, achei. Malaquias foi o primeiro versículo que Deus me deu. Antes de Joel, Deus me deu o dia do Senhor. Então, está confirmando o que nós falamos lá, aleluia, em Joel
Malaquias 4 diz: o dia do Senhor, porque eis que o dia do Senhor vem queimando como uma fornalha, e todos aqueles que praticam a iniquidade serão como a palha queimados. O dia vem e serão queimados, diz o Senhor dos Exércitos. Neles não permanecerá nem raiz ou ramo. O sol da justiça se levantará para vós, que temeis o meu nome, e a cura trará sobre as suas asas. E assarareis, salteareis como bezerro no estábulo. E o perverso vos será pisado, e debaixo da sola dos vossos pés se transformará em cinza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Então, da lei de Moisés, o meu servo, não vos esqueçais, o qual a ele ordenei, Horebe, para todo Israel, com os seus estatutos e juízos. Então, o Senhor está confirmando o que nós já lemos no livro de Joel. O Senhor está falando sobre o dia do Senhor. E até o dia do Senhor, muitas coisas acontecerão. Como eu disse, coisas boas e coisas ruins. Cabe a você qual caminho você quer seguir. Quer seguir o caminho estreito? Vai passar por muitas lutas, mas vai valer a pena, porque o Senhor vai te esconder no esconderijo. O Senhor vai te guardar no dia mau. Naqueles dias mau, o Senhor vai te guardar. Então não tenha pressa de sair da casa do Senhor. Você que está afastado, volte em nome do Senhor Jesus. Retorne para o Senhor. Jesus te ama, Ele não quer te perder. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então o Senhor, Ele não vai abrir mão de você. Então melhor que você volte urgentemente. Retorne, reconcilie, peça perdão. Jesus está de braços abertos para te receber. Ele não está aqui para te condenar, Ele está aqui para te amar. Ele é amor. Jesus é amor. O dia do Senhor está vindo, está queimando. O dia do Senhor está queimando como uma fornalha, e todos aqueles que praticam a iniquidade serão como a palha queimada. Então você não quer ficar queimado, né? Você não quer ser como uma palha. Então volte-se para Jesus agora. Volte para Jesus agora. Jesus está te chamando. Eu sei que você vai me ouvir. Eu sei que você vai ouvir a oração, que não é a palavra da missionária somente, a palavra de Deus. Mas eu, como profeta de Deus, eu estou dizendo para você: volte-se. Volte-se urgentemente. Volte para os caminhos do Senhor. Se arrependa. Peça a Ele para moldar a sua vida, porque só Ele pode. Ele é o carpinteiro. Ele tem o poder para mudar a tua história. Aleluia. Então, o Senhor está falando que o dia vem e serão queimados, diz o Senhor dos Exércitos. Neles não permanecerá nem raiz nem ramo. Então, nada de ruim vai permanecer. Inclusive as pessoas más também, se não se arrepender, né, não vai restar ramos nem raiz. Então, é hora de olhar para o céu. Então o sol da justiça se levantará para vós. Então você que é justo, o sol vai se levantar para você. O sol da justiça levantará para vós, que temeis o nome do Senhor. Então você que teme o nome do Senhor, não se preocupa. Agora você pode até estar sofrendo injustiça. Podem até estar zombando de você como zombou de Davi, mas não vai ser para sempre. Jesus está vindo. Jesus está vindo com a tua justiça. O sol da justiça se levantará em teu favor. Então o nome do Senhor será glorificado, porque você teme o nome do Senhor. Ele diz: olha, que temeis o nome do Senhor, a cura trará sobre as suas asas. Então você que está doente aí, recebe cura nesta manhã, tá bom? Recebe aí, recebe cura da parte do Senhor. Não importa qual seja o problema. Ah, irmã, é difícil demais. O médico disse que não tem jeito. Recebe cura, tá? Eu estou profetizando para você receber cura. E depois que você receber, vem também aqui para glorificar o nome do Senhor e dar o teu testemunho, tá bom? Não faça como aqueles leprosos lá, não, que foram embora, não. Só um voltou, mas venha para que outras pessoas também se acheguem no canal, para que outras pessoas se acheguem até Deus, tá bom? Para que o nome do Senhor, não é o meu não, é o nome do Senhor ser glorificado. Então você que está doente aí de câncer, qualquer enfermidade, doença, recebe aí nessa manhã, recebe a cura, recebe o milagre. Coloca a mão aí no problema e vê se ele ainda está aí, tá bom? Eu já profetizo que ele já saiu, em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor diz: e sobre as suas asas e sarareis e saltareis como um bezerro no estábulo. Então você já viu um bezerro novinho? Quando a mãe dá de mamar ele, que solta ele, como que ele sai no meio do campo. Eu já estou vendo aqui o bezerro, ele sai pilotando e sai pulando de alegria. Então você vai estar dessa forma, como um bezerro, ou seja, alegre, feliz, com a barriga cheia, alimentado e salteando.
Aleluia. Eu já vejo aqui pelos olhos da fé pessoas dizendo: missionária, eu recebi a palavra e eu fui curada. Aleluia, Jesus, porque Deus está curando. Então recebe, irmão. Você que está doente aí, já levanta, se coloca de pé. Deus já te curou. Essa enfermidade não está mais aí. Levanta dessa depressão, sai deste problema em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama tanto que deu a vida por você. No livro de Isaías 53, versículo 4, diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, por que ficar lamentando, por que ficar chorando se Deus já te sarou? Então, o perverso vos será pisado e debaixo da sola dos vossos pés se transformará em cinza. Então aquele que está te pisando, ele vai ser pisado. Ele vai ficar debaixo dos seus pés. O perverso será pisado. O perverso é o inimigo. O perverso é aquele que não dá ouvido à voz do Senhor. Então ele será pisado. Ele vai estar debaixo da sola dos seus pés. Ele vai ser transformado em cinza. Não se preocupe, ele vai ser transformado em cinza. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o dia do Senhor. O dia do Senhor está chegando para você. O dia do Senhor está chegando hoje para você. O dia da tua bênção. Aleluia. O dia da sua vitória. O livro de Moisés, no capítulo, versículo 4, está dizendo: da lei de Moisés, o meu servo, não vos esqueçais. Não esqueça da lei. Não esqueça dos projetos de Deus. Aqui Deus não está falando sobre doutrina e sobre prática. Deus está falando sobre a lei. Então não esqueça da lei do Senhor, não esqueça que Deus é amor, mas também é justiça. Não esqueça que Deus é bom, é misericordioso, mas Ele também é justo. Não esqueça que Ele deu o seu único filho por você. Não esqueça que Ele derramou aquele sangue na cruz, precioso ali por você. Ninguém faria e ninguém vai fazer isso por você. Por mais que você deixou Jesus por essa pessoa, por esse vício, por essa situação que você se encontra agora, mas na hora que você mais precisar, nada disso vai resolver o teu problema, a não ser Deus. Então volte-se para o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então volte-se para o Senhor. Não fique aí agradando as pessoas, achando que um dia elas vão lembrar de você, que um dia elas vão te socorrer. Naquele dia que você mais precisar, Deus vai te deixar só, para você entender que é Ele que é na tua vida, porque você correu atrás de muitas coisas, e naquele dia Deus vai lhe mostrar, aleluia, que você precisa exclusivamente dEle, e Ele te deixa só, para você entender, para você pensar o que vale mais, aleluia, Jesus, se é a salvação, se é as coisas do mundo. As coisas do mundo, irmão, é passageiro. Então busca a salvação. É mais valioso você estar com o teu nome no céu do que você estar em uma mansão, estar em uma casa repleta de riquezas, aleluia, um mundo de bebidas, de fornicação, de luxo, de vaidades. Então vale mais você estar na casa do Senhor. Jesus te ama. Aleluia. E qual Ele ordenai Horebe para todo Israel com os seus estatutos e juízos. Então Deus ordenou, Deus deu ordenança para o homem, para mim, para você. Então vamos seguir com fé. Às vezes não entendemos, mas vamos aceitar, tá bom? Deus abençoe. Mais uma vez, peço a você para se inscrever no meu canal. Peço a você que é novo aqui, continua, né? Envia aí esse vídeo, essa oração, essa pregação para outras pessoas, para que também possa receber da parte do Senhor. Que Deus continue abençoando, guardando. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira na presença de Deus.